Então, pessoas, estamos cá para mais um super tutorial de correção. Dessa vez para analisar não as velhas redações problemáticas e meio tronchas que não conseguiram alcançar o seu propósito, mas dessa vez uma redação que foi avaliada pelos nossos corretores como uma redação nota 1000. Então, sim, essa redação que está diante de vocês atendeu a todos os critérios necessários para fechar a redação do Enem. Então, meu papel aqui agora não é necessariamente colocar defeitos, mas te mostrar o que foi feito nesse texto para alcançar o tão almejado 1000 no Enem, certo? É claro que, preciso deixar a ressalva, eu vou conseguir achar defeito. Porque, sim, eu sou desses, vocês sabem bem, e o meu papel aqui é te mostrar que o texto nota 1000 não é necessariamente o texto perfeito, mas é o texto que atende ao que as competências demandam. Nesse caso, então, a nossa maior função nesse tutorial é depreender que estratégias, nosso querido... Que pseudônimo nós vamos dar para ele, hein? Mr. Panda. O que o nosso querido Mr. Panda fez nesse texto para dar certo, para alcançar os 1000, e analisar também o que ele poderia ter feito de extra para garantir que todos os corretores, não só os da nossa equipe, considerem esse texto 1000 também. Até porque você sabe muito bem que nota passa por esse filtro de subjetividade. O que atende à expectativa de um determinado corretor não é necessariamente o que atende à expectativa de todos eles. Então, vai haver aqui uma beiradinha ou outra que sim, nós podemos aperfeiçoar, ok? Então, é uma análise para a qual você pode se espelhar e é uma análise para a qual você pode se precaver. Vamos lá. Então, o foco dessa redação foi o nosso querido Enem e havia um recorte temático bastante perigoso nesse caso, porque é uma pergunta. Temas que são perguntas tornam-se extremamente perigosos para a prova. Veja que havia aqui obesidade, problema de saúde pública ou uma construção estética e social. Palavras-chave com força, Nós temos que tratar sobre obesidade, sobre saúde pública, sobre estética e sobre sociedade. E como existe um bacana de um ou aqui, nos moldes, inclusive, do que é muito comum nas provas da VUNESP e de outras faculdades, é preciso haver um posicionamento muito claro a respeito desse tema. Não necessariamente deve-se ignorar um dos lados, mas é preciso dizer que é mais problema de saúde ou mais construção social. Vamos ver se Mr. Panda conseguiu dar conta disso. Vamos ver como ele começa a construção desse texto. Então, a Constituição Brasileira de 88 garante que todos são iguais perante a lei, sem restrição de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à saúde, à liberdade e à igualdade. Veja que essa primeira frase que Mr. Panda usa não é necessariamente dentro do tema. É um daqueles contextos-chave, um daqueles contextos coringa que cabe para qualquer redação. Afinal de contas, construir um texto embasado em lei é mais do que coringa, é expectativa da banca. Até porque você já deve ter notado que boa parte dos textos de apoio das últimas edições do Enem trazem, sim, menções à legislação. Então, é uma estratégia bastante esperta, bastante inteligente, porque, além de envolver um coringa, atende ao que a maioria dos corretores espera. Por que eu estou falando que é um coringa? Bom, inevitavelmente, todos os temas de redação envolvem alguma brecha de contrato social, ou seja, é alguma coisa que, embora seja garantido por lei em termos de cidadania e de igualdade, não vem sendo executado tal qual o esperado.
Então é sempre esse tipo de fissura. Então significa que a Constituição sempre vai dar certo. Ou para você contextualizar seu texto na introdução, ou para você construir a argumentação do seu desenvolvimento. Inclusive, se Vossa Senhoria que me assiste, me ouve nesse momento, nessa estrutura de podcast aqui, você pode me pedir uma aula específica sobre isso, sobre esse perfil de Coringa, que ela já está pronta. Mando para você, tá bom? Tem aí alguns que é bom você ter na manga para lançar sempre que você quiser. Bom, é o melhor perfil de introdução, na opinião deste modesto professor? Não, não é o perfil de que eu gosto mais. Quem já me conhece sabe que as intros que eu considero mais eficazes são aquelas que são abertas direto com a problematização. Significa que essa é a única forma correta de começar um texto? Não, essa não é a única forma correta. É uma das formas mais recomendáveis. No caso, se Mr. Panda optou por abrir com esse contexto Coringa aqui, ele pode acertar do mesmo jeito, desde que ele mencione qual é o problema que o tema envolve. Vamos ver se isso acontece. Porém, esses direitos não são estendidos para todos, principalmente para pessoas obesas, pois a obesidade é mais um problema de saúde pública do que uma questão estética e social. Essa frase, senhoras e senhores, vale o mil. Por que essa frase vale o mil? Porque essa frase conecta perfeitamente o contexto Coringa com o tema, ou seja, existe a garantia contratual da lei, porém esse contrato não está vingando porque existem obesos. Tá vendo a jogada? Essa conexão é fundamental. Eu te conto isso, sabe por quê? Porque o que eu mais leio dia após dia são contextos Coringa totalmente soltos no parágrafo. O sujeito decorou a frase que ele catou numa rede social qualquer e começou a usar essa frase descontroladamente sem saber o que ela significa. Aqui não, eu percebo que é um Coringa, até porque fui eu que passei, mas é um Coringa compreendido, é um Coringa internalizado, porque o candidato soube citar e conectar esse Coringa ao tema, de falar sobre o contraste contratual, o paradoxo contratual. Tem o contrato social da bendita Constituição, que não é garantido por haver pessoas obesas. E na sequência, o outro aspecto, que é outro pilar da nota máxima dessa redação, o posicionamento claro, quase copiado do recorte temático. Veja que o recorte é problema de saúde pública ou construção estética e social. A obesidade é mais um problema de saúde pública do que uma questão estética e social. Você está vendo isso? Você está vendo o casamento entre a simplicidade e a objetividade? São as palavras de ordem da escrita. Sim, são os maiores segredos para uma redação bem feita. Simplicidade, objetividade. A simplicidade de simplesmente arrastar o recorte do tema para cá e a objetividade de se posicionar em relação a ele sem subterfúgios, sem malabarismos, sem requintes ou feitiçarias no texto. Pode ser assim, deve ser assim. É esse tipo de coisa que garante a nota máxima. Então, enquanto você está aí transpirando por escrever chique, bonito e para incorporar o espírito de Olavo Bilac, tem gente sendo extremamente objetiva assim e conseguindo as médias mais altas. É isso que faz diferença. Talvez você esteja movendo esforços na direção errada. É esse nível de objetividade é o que é o mais importante. Então veja que nessas 4 humildes linhas, Mr. Panda conseguiu um contexto coerente dentro das expectativas da banca. Não invente contextos todos refinados que ninguém conhece. Nós queremos contextos que estejam dentro da expectativa. Altamente conectado com a proposta do tema, isso já é um atendimento fabuloso na competência 2 e 3,
a resposta clara ao que o recorte demanda do tema e a estrutura dissertativa já explícita, considerando que já foi problematizado o assunto, extremamente bem organizado. Tá vendo? É simples, é direto e atende. Mesmo que o candidato não tenha aberto a redação direto com o problema, como eu sugeri que seria o ideal, que eu considero ideal, o problema não tardou a aparecer. E quando ele apareceu de forma divinamente bela, porque ele já veio posicionando o tema da forma mais explícita possível. Não precisou ser polarizado, não precisa ser tendencioso, nesse caso de dizer é só problema de saúde, é só construção estética e social. Esse candidato resolveu falar que é um pouco mais o outro do que o esse, ou seja, é mais um problema de saúde pública do que uma questão estética e social. Extremamente sensato. Então, já está lindo, está perfeito, está estrelinha, funcionou muito bem. Vamos ver a continuidade. Diante disso, emerge a necessidade de análise da sedentarização, provavelmente é o tópico 1 a ser exposto logo no segundo parágrafo, e a falta de políticas públicas do Estado, que provavelmente é o tópico 2, obviamente usado na abertura do terceiro parágrafo. Tá vendo o nível de organização? Tópicos bem definidos no final da introdução, que vão ser os elementos de abertura dos parágrafos de desenvolvimento. Impecável, muito bem construído. A única coisa de que eu senti falta na introdução, e eu não posso deixar de dizer, é um detalhe maior para qual problema a obesidade de fato envolve. Eu achei que a problematização não foi forte o bastante. Como o texto ficou muito bem construído, os corretores ignoraram esse aspecto, mas é algo que pode ser feito nos seus textos. Procure deixar o problema mais claro. Então, o candidato menciona que a obesidade é mais um problema de saúde pública do que uma questão estética e social. Tá, mas por quê? Por quê? Porque nós estamos lidando com uma questão que mata milhares de pessoas ou pelas comorbidades. Por que que isso é mais uma questão de saúde? Então, deixar isso claro é bom. Ou porque existe uma agenda no Ministério da Saúde de combate e orientação sobre a obesidade. Por quê? Certo? Isso valoriza mais o texto, principalmente para a competência 2, que avalia o domínio dissertativo. É bom você fazer, é uma garantia. Talvez o corretor que avaliou o Mr. Panda não tenha visto esse aspecto, passou, mas outros corretores poderiam ver, né? É um único detalhe que, na minha visão, faltou nessa introdução, né? Mas vejamos como ele evolui na construção do desenvolvimento. Bom, é preciso compreender inicialmente que a sedentarização é uma das principais causas da obesidade. Tópico frasal perfeito. Simplesmente tenho a abertura com uma conexão. Depois da mudança no perfil de avaliação da banca, ter conectivos na abertura dos parágrafos é fundamental, é preciso que haja. O tópico frasal, citado aqui, o assunto para o qual esse parágrafo vai se dedicar, e a reiteração do tema. Veja que o tema volta na abertura de todos os parágrafos, junto com o tópico frasal. É importante fazer isso. Tópico frasal nada mais é do que o tópico que você citou lá na introdução, copiado aqui, junto com o principal recorte do tema. Sempre volte. Ah, professor, mas fica repetitivo. Fica mesmo. Estou pedindo que você seja repetitivo nesse aspecto. Porque ser repetitivo no tema é sinal de que você foi capaz de ficar dentro da proposta. E isso é outro critério fundamental para a sua redação ganhar as maiores notas. Vejamos a evolução disso. Segundo o sociólogo Han Byung-chul, bom, foi escrito errado, porém, é o argumento que conta mais, né? É um nomezinho complicado que até eu erro às vezes escrevendo no quadro, né? Então, Han Byung-chul,
é um excelente sociólogo coreano, fantástico para as redações. Estou só dizendo para você como é a escrita correta, que vai que você quer pesquisar as ideias do Han Byung-chul e você não vai encontrar escrito desse jeito, né? Eu sou muito ruim de nome, vivo errando as letras. Nós estamos aqui para avaliar ideias, para avaliar domínio. Então não tem problema, uma vez ou outra, haver uma palavra errada na sua construção, certo? Bom, a ultramodernidade é marcada por uma sociedade disciplinar que exige do indivíduo muito tempo dedicado ao labor para desenvolver um alto padrão aquisitivo. Desse modo, a prática de esportes é deixada de lado, pois muitas vezes é considerada supérflua, contribuindo diretamente para a sedentarização. Ótimo, foi feito um circuito para se explicar por que essa sociedade é sedentária. No entanto, se vocês acabarem nas mãos de um corretor mais impaciente, ele pode declarar que o seu repertório, nesse caso, não sustenta o tópico frasal, ou não está em conexão direta com o seu argumento. Sabe por quê? Vem cá, olha só. Mr. Panda construiu um parágrafo sobre sedentarização. E você deve ter percebido que o repertório de Mr. Panda não é sobre sedentarização, é sobre sociedade disciplinar. E uma sociedade disciplinar que exige bons resultados, que exige alto desempenho, até porque Mr. Panda tirou essa ideia da obra Sociedade do Alto Desempenho de Han Byung-chul. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a intenção, de Mr. Panda é falar sobre o alto desempenho que tira o foco, das atividades físicas, isso deveria ter aparecido no tópico, certo? Não fazer esse raciocínio todo. Então, como eu reescreveria esse tópico frasal para ele ter um casamento perfeito com Han Byung-chul e a sociedade disciplinar? Eu diria que é preciso compreender inicialmente que as demandas por alto desempenho da sociedade contemporânea tira o foco da atividade física. E isso é uma das principais causas da obesidade. Viu que eu precisei esticar a frase um pouquinho? Para que eu fiz isso? Para que o campo teórico tivesse uma conexão mais direta com o tópico frasal. Porque a expectativa, senhoras e senhores, é que o tópico e o repertório tenham um diálogo direto, de modo que o repertório seja uma sustentação para o tópico, sabe? Que o repertório fale sobre esse tópico. E aqui, o nosso repertório não fala sobre o tópico, mas ele faz uma conexão indireta para voltar ao tópico. Não é errado fazer isso, mas é perigoso você catar um corretor que não goste disso. Então procure falar sobre o assunto do repertório na abertura do parágrafo, reforçar com o repertório e garantir que nenhum corretor te enche o saco, combinado? E aqui veja que a separação que Mr. Panda faz é fantástica. Veja que tem uma frase para explicar o repertório bonitinho, ponto final, e outra frase para conectar o repertório à dimensão do tema e ao problema que ele está discutindo. Essa separação de períodos é essencial. Você precisa mostrar o repertório em 3 etapas, não só no Enem, mas na maioria das provas. É citar, explicar, conectar ao tema. Se você puder fazer isso em frases separadas, melhor ainda. Aqui ele citou, explicou numa frase e conectou ao tema em outro período. Excepcional. Bom, com efeito disso, o índice de obesidade fica cada vez maior, o reforço ao tema, e surgem diversas doenças,
como a hipertensão. Eu tenho um pouco de birra com palavras como diversas, muitas, várias, porque elas criam a obrigação de você explicar. E não vai ser o caso, né? Você nunca vai poder explicar muito, você só tem 30 linhas, não é não? Então, com efeito disso, o índice de obesidade fica cada vez maior e surgem doenças como a hipertensão, que acomete a maioria dos obesos. Contudo, é preciso admitir que a obesidade é mais um problema de saúde do que uma construção social e estética. A reiteração do tema é outro segredo que faz essa redação ter nota 1000, a ponto de o corretor ter ignorado que esse conectivo estava errado. Contudo, não é um conectivo de conclusão, é de adversidade. O correto aqui seria um assim, um desse modo já tinha sido usado, né? Diante disso, dessa feita, qualquer outro, menos o contudo. Mas a construção do parágrafo ficou tão boa que isso foi ignorado. Veja que na exemplificação vieram elementos concretos, específicos, prática de esportes, hipertensão. Quanto mais específico você for nos exemplos, melhor para o seu texto. Então, em vez de ele falar só que causa doença, é patológico, ele explicou por que doença é. A gente está falando de quê? De qual cardiopatia? Veja que ele nem se conformou em dizer só cardiopatia, ele trouxe hipertensão. Então isso é muito, mas é muito bom. Nem exercícios físicos de forma ampla, ele definiu esporte. Se ele tivesse comentado mais especificamente esportes físicos, né? Esportes de alto desempenho, alguma coisa assim, teria ficado melhor ainda. Corrida, futebol, até o futebol é ignorado. Então, mencione, quanto mais específico, melhor. E veja que o uso dos conectivos acontece sem nenhuma repetição. É preciso compreender inicialmente que, segundo, desse modo, pois, com efeito disso, o assim que eu troquei, ademais, para o sociólogo, nesse sentido, o assim que ele usou de cá, e eu tinha sugerido daqui, então eu sugeriria outra coisa para o lado de cá, que é mais em detrimento de só, né? Portanto, isso, e o assim, né? Não, afinal e assim. Evite repetição, aconteceu uma vez, mas houve uma diversidade muito grande de repertórios usados ao longo do texto. Não repitam conectivos. Nesse ano estão pegando mais no pé com o uso das conjunções no texto, então é muito importante que não haja repetição, tá bom? Não repita, diversifique o uso dos conectivos. Mas esse parágrafo ficou brilhante. Fora esse aspecto dessa conexão, que eu acho que poderia ter ficado maior, a construção veio muito boa, muito, de novo, simples, muito objetivo. Tópico frasal, campo teórico, exemplificação, reforço do tema no impacto, basicamente. Vejamos a outra construção. Ademais, é necessário apreender a falta de políticas públicas, estava escrito aqui em cima, para as pessoas com obesidade, reiterando o tema. Para o sociólogo Habermas, vive-se uma democracia de contentamento, na qual os governantes preferem realizar propostas que promovam a aprovação social a, de fato, resolver problemas concretos. Então, veja que o campo teórico dessa vez, senhoras e senhores, é sobre o tópico frasal. Então, o tópico frasal é sobre políticas públicas. O desenvolvimento do campo teórico também é sobre políticas públicas, já que ele menciona que para Habermas as políticas públicas são desenvolvidas para aprovação social, não para os problemas que a sociedade vive. Ótimo, excelente. Nesse sentido, eles priorizam investimentos em projetos visíveis e de curto prazo. Veja que até aqui é o que Habermas menciona. É a ideia do Habermas. Resumidinha, pequenininha, 2 linhas. Na frase seguinte, é a explicação que ele faz
vinculando ao tema. Eles priorizam investimentos em projetos visíveis e de curto prazo, como a pintura de hospitais, em detrimento dos que demandam mais tempo e não alcançam de forma direta toda a população, como maiores investimentos para tratar a obesidade no Brasil. Então, ele está dizendo que as políticas públicas se preocupam mais com hospitais bonitos do que com hospitais eficazes. Se ele tivesse dito aqui qual investimento nós estamos discutindo, teria ficado melhor ainda para a exemplificação. Exemplo específico: maiores investimentos em programas de emagrecimento, maiores investimentos em terapias intensivas, maiores investimentos em processos cirúrgicos, como as cirurgias bariátricas, né? Suponhamos, algo que fosse mais detalhado. Quanto mais detalhes se oferecer, por exemplo, vá lá, melhor é o seu texto, né? Mas ainda assim, ficou muito bem feito, porque está muito simples, muito claro, tópico frasal, campo teórico simplesinho, bem explicadinho, conectado ao tópico, a exemplificação vinculando ao tema. Obesidade, 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 dita 1000 vezes nessa redação. Ruim? Fantástico, fantástico. Veja que ele nem ousou, como vocês têm mania de fazer, com usar sinônimos. Vou colocar sobrepeso. Não faça. Até porque sobrepeso e obesidade não são a mesma coisa. Você deve saber, né? Sobrepeso pode ser umas gordurinhas a mais. Obesidade é doença. Então, nem ouse com sinônimos. Use a palavra do tema. O tema é dado para usar, não é para ignorar, não. Bom, vejamos a conclusão, porque daqui para cima não há defeitos o suficiente. Portanto, é mister propor medidas para sanar o problema da obesidade no país. Ele optou por usar uma frase que retome o tema. Bom, né? Bom demais a conta. Isso deve ser feito por uma ação conjunta do Ministério e Secretaria de Educação, que possuem, respectivamente, papel normativo e executivo. Aí já sei o que você vai falar. Ué, mas ele errou gramática aqui, ele errou gramática aqui, como é que ele ganhou 1000? Os problemas não foram suficientes para que houvesse prejuízo à construção textual. O corretor tem sensibilidade de observar se o erro ocorreu porque o candidato não sabe, ou se o erro ocorreu por um deslize. Então, se o texto está bem construído, o corretor considera deslize. Tá vendo por que eu pego tanto no pé de vocês por boa argumentação? Por boa organização dos parágrafos, por bons exemplos, por bom repertório? Porque se isso vem, os elementos gramaticais são simplesmente ignorados. Ou até problemas com conjunções. Como eu mencionei que ele repetiu o conectivo, não pode repetir e mesmo assim tirou 1000, porque a construção ficou muito boa. Então, invista o máximo em conhecimento, em conteúdo, em bagagem. É assim que você garante o 1000. Vamos ver. Então, ele colocou a função das instituições, o agente, a função, papel normativo e executivo. E o que vai acontecer? Caberá ao primeiro, ao Ministério, alterar a Lei de Diretrizes e Bases, criando um eixo transdisciplinar entre saúde e educação. Esse eixo promoverá aulas, são os detalhes, né? Focadas na importância de uma vida saudável. Já ao segundo, caberá a capacitação dos docentes para esse eixo. Afinal, assim, será possível diminuir os problemas de obesidade no país. Bem, se fosse eu corrigindo, né, que sou uma pessoa um pouquinho mais, né, sanguinária, eu tiraria pontos dessa conclusão. Por qual razão? Você deve ter percebido que no desenvolvimento não foi mencionado nada em absoluto sobre educação. Nada. Nesse parágrafo foi sobre, vamos dizer, comportamento, vinculado, na verdade, a trabalho, né? Muito tempo dedicado ao labor para desenvolver um alto padrão aquisitivo. E o terceiro parágrafo foi focado no Estado, mais precisamente nas ações de saúde pública. E por que cargas d'água nós temos uma conclusão focada em educação? Ai, hein? Então,
Se fosse nas minhas mãos, esse 1000 estaria perdido, porque é preciso que a intervenção trate do que você expôs. Se o problema é de saúde, você precisa de órgãos de saúde e de ações de saúde em torno dessa questão. Ou se o problema é no trabalho, você precisa de mudanças no mercado de trabalho ou nas leis trabalhistas que envolvam o problema que você expôs. Então, é preciso que os tópicos e, claro, a intervenção estejam intimamente conectadas. Do contrário, você não tem 200 pontos na intervenção. Corretor aqui dormiu um pouquinho? Dormiu um pouquinho. Mr. Panda, cuidado. Então, aqui houve um escorregão. É preciso que haja conexão. Eu falaria que esse candidato perdeu pelo menos metade da nota da intervenção modificadora. Já seria o quê? Uns 100 pontos a menos, né? Mas é bom tomar cuidado para que haja conexão direta com o que foi exposto. Mesmo assim, como a construção geral do texto foi muito boa, o corretor também ignorou isso. Estava na veia boa, tinha dormido bem, estava descansado, por isso ele acabou nem vendo, né? Que aqui Mr. Panda aprontou nessa intervenção perigosa. Mas tomem cuidado com isso, compreendido? Ainda é uma redação 1000 com todas as ressalvas feitas. Tome cuidado para evitar escorregões que possam te tirar do caminho desse 1000zão bonito, ok? E claro, espelhe-se nesses aspectos de construção para garantir o seu 1000 também. Quem sabe o próximo tutorial seja do seu texto, não? Então, atenção, cuidado, garantam o próximo 1000 no